Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. E hoje quem vai para o front é Durga Cortinaz, que eu estou tendo o prazer de receber diretamente de Portugal. Olha que privilégio, né? Uma amiga, além de tudo, que eu vou apresentar para vocês. Durga, bem-vinda. Eu que agradeço, Ju. Super feliz de estar aqui, de poder ter esse momento de conversar, de também matar saudades. Eu acho que é tudo isso, essa conversa, né? Sim, sim. Eu quero contar quem é a Durga. Antes, deixa eu primeiro agradecer o Estúdio Deva Cavana pelo patrocínio, pelo apoio que está nos dando aqui, viabilizando algumas coisas do projeto. Então, obrigada, família querida, porque, de novo, né, como eu falo sempre, podia estar saindo da corrida direto ou debaixo da terra, de qualquer outra coisa, né, chegando daquele jeito, mas não, eles dão aquele trato e eu consigo estar aqui íntegra para não estar preocupada com outra coisa que não seja atenção plena nos nossos entrevistados aqui, nos nossos queridos amigos que se propõem a abrir seu coração aqui com a gente. Então, eu quero apresentar quem é a Durga, tá? Eu fiz algumas anotações, a Durga me fez uma provocação, porque é minha amiga, e aí o bicho pega, porque quando a gente se conhece mais profundamente, não é bem assim, né? Ela disse, usa a tua criatividade para me apresentar. Então, fiquei pensando, vamos lá, né? Porque se eu for citar todas as coisas que a Durga é uma advogada, é uma especialista em conflitos, né? É uma pessoa que se desenvolveu na área da mediação, da psicologia positiva. Então, todos esses são atributos e são, enfim, coisas que a Durga buscou para realizar o propósito dela na vida. Mas eu quero trazer um pouco mais, porque eu acho que o trabalho que constitui a marca da Durga, ele é um trabalho que vai além, porque não foi fruto de uma estratégia de posicionamento pessoal. A Durga é o que é porque tem história vivida. E desta história, eu já estou toda arrepiada, vou começar a chorar nesse negócio hoje. E dessa história, a Durga traz da sua história de criança, de infância, de vida toda, de tudo que foi, enfim, disruptivo na vida dela, provocativo. É em cima disso que ela traz o desejo de ajudar as pessoas na resolução de conflitos de uma forma não litigiosa, de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa. Então, tem muita coisa nessa marca que se comunica comigo e se comunica contigo aí que está assistindo, porque a gente passa por conflitos todos. Tu tá emocionada, amor? Então eu fui criativa o suficiente. Nossa! Olha, gaitada, guria. Não tô, é muita espontaneidade, né? Não, mas assim, é tudo isso, tá? A primeira coisa que eu acho importante de começar contigo, assim, de te trazer, é te dizendo que o propósito da gente falar de marca, que é exatamente a marca da pessoa no mundo. E tu é consistente nisso, porque tu traz a marca de quem tu é de fato para a prática na vida. Tu colocou a tua história,
a serviço. Né? E acho que isso diz muito, porque é muita coerência. Né? Então tá lindo isso aí. Tá? E fica chorando me olhando, que senão nós não vamos nos dar bem hoje. Nós vamos ter problema. Então, assim, o que me veio primeiro, Durga, para te perguntar hoje, que é assim, o teu nome, eu descobri isso nas nossas conversas de pesquisa para esse momento de agora. O teu nome é Marilane. Isso. Tá? Mas o mercado te conhece por todo o trabalho que tu faz na área de mediação de conflito, tanto para empresas quanto para famílias, como Durga Cortinaz. Isso. Eu quero que tu nos conte como é que nasceu esse pseudônimo. Como é que nasceu essa marca? Porque Durga Cortinaz já é uma marca. E desde quando isso acontece e como é que isso nasceu? Ai, nossa, primeiro, deixa eu respirar aqui, porque foi tanta... Bom, Durga nasce num momento da minha vida, assim, que eu digo que foi um grande divisor de águas, assim, quando eu estava passando por um processo muito exigente de desconstrução mesmo, desse lugar do direito, da advogada, desse universo, né, do poder judiciário, de todas essas coisas que eu acreditava realmente que ali tinha um lugar de muita justiça, de muita honestidade, de coisas boas que eu acreditava que tem a ver aí com a minha infância. E aí, então, eu fui buscar ajuda mesmo em meditação e tal, e eu fui participar de um grupo na época e recebi esse nome como um nome espiritual, que era um grupo de meditação, e aí eu resolvi adotar esse nome, porque Durga na Índia é uma deusa, é uma mãe que luta contra o mal, e ela tinha vários instrumentos, né? A deusa Durga na Índia, ela tem vários instrumentos para lutar contra o mal, mas o maior instrumento dela é o amor. E eu olhei para dentro de mim e vi que eu, de fato, sempre tive muito isso, e todas as escolhas que eu fiz na minha vida foi em função deste amor. E isso veio lá da minha infância. Desse amor por estar com pessoas, desse amor de ajudar as pessoas a construir as coisas. E eu tinha também uma questão com o meu nome, porque daí voltando para minha infância, né? Eu nasci numa família de pais, assim, eu sempre digo que eu vivi até os 11 anos que nem índio, assim, porque a gente morava no interior, meus pais, agricultura familiar, aquela coisa. E eu tive uma questão que eu teve uma troca na maternidade quando eu nasci, daí meu pai resolveu escolher o meu nome em função da enfermeira que fez as trocas, que destrocou as crianças. Então eu tinha uma coisa com o meu nome, assim, e aí o meu nome era meus tios, meus primos, o meu pai e minha mãe, eu tinha gargantilha, eu tinha correntinha, que era Marilane, com I. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que meu nome nunca tinha sido Marilane, era Marilane. Marilane. Então tinha uma coisa aí de rejeição, Tinha a confusão da maternidade, né? Depois a confusão do nome em tudo que era teu rótulo ali, né? Tudo. Então, olha, a minha gargantilha, eu tenho uma gargantilha e uma pulseirinha escrito Marilane. E nunca foi esse meu nome. Meu nome sempre foi Marilane. Então eu cheguei a imaginar assim, será que o registro fez errado? O que aconteceu? Quando eu já tinha 35 anos, eu estava em São Paulo fazendo um curso de desenvolvimento humano, que eu descobri que eu tinha muito problema com o meu nome, que estava colado esse negócio do rejeição, assim, de não me sentir amada e acolhida nesse nome. Aí eu desci, chamei meu pai e falei, nós vamos lá no interior olhar o registro do meu nome. Aí peguei meu pai não entendeu nada. A gente foi até Butiá, que é a cidade onde eu nasci e fui registrada. A mulher abriu o livro, lá estava escrito Marilane, ou seja, nunca foi Marilane. E aí eu já tinha adotado esse nome Durga Cortinaz e comecei a falar e isso virou uma marca, Durga Cortinaz e Conexões, que é o nome da minha empresa, Durga Cortinaz e Conexões, veio dos meus amigos, porque os meus amigos dizem que eu sou essa pessoa que estou sempre conectando, gente. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Alguém consegue um papel e uma caneta? Porque eu vou ter coisas que eu vou querer perguntar para Durga do que ela tá falando, tá? Porque isso não estava aqui, eu não sabia que tu é a deusa do amor. Vem o papel. Deusa do amor tem muito a ver com essa mulher. Deusa do amor. Pode ser um papel qualquer.
Bom. E aí, então, assim, quando tu perguntou assim, te apresenta e tal, assim, eu falo, como que eu vou me apresentar? Porque, na realidade, todas as coisas que eu fiz foi para poder trazer para o mundo aquilo que sempre viveu dentro de mim desde a criança. Que é a coerência lá atrás. E aí eu vou te pedir licença para a gente contextualizar isso. Sim. Né? Porque, obrigada. Para contextualizar, porque, assim, o mais incrível dessa história, esse lugar é um lugar que a gente quer trazer a história das pessoas, né? A história, porque é isso que tem valor. O que a gente coloca para fora é aquilo que a gente tem dentro. Não tem outra coisa pra gente estar no mundo que não seja o que mora na gente, né? Sim. E a história da gente é que mora na gente, né? E a história da Durga me cativou muito, assim, porque, enfim, nós vamos passar por essa esteira, mas além de ser minha amiga, porque isso não tem nada a ver, porque eu não fico trazendo amigo aqui, não tem nada a ver, o negócio aqui, no fim é todo mundo meu amigo, mas isso aí é só uma coincidência. Mas é a história da Durga, né? E eu preciso contextualizar que tu é uma mulher que nasceste e foste criada na agricultura familiar, né? O que traz muitos desafios e muitos valores, esse meio. Porque é um meio de um contexto muito comunitário, quando a gente vive na agricultura familiar, mas ao mesmo tempo, ele também é por um alto nível de convivência, um lugar de potencial conflito. Nossa. Né? Então eu queria que tu contasse um pouco da onde nasce a consistência do que tu faz hoje, que é lá de trás. Então, Esse lugar, né? eu venho de uma família, meu pai, minha avó contam que minha avó teve 15 filhos, na realidade, mas assim, vivos ficaram 12, 13, nem lembro agora exatamente o número, mas assim, eram muitos tios, muitos primos, e a minha mãe, 8. Então, assim, eu sempre fui uma criança que estava no meio de muita gente, assim, festa de casamento, aniversário, sempre a família muito numerosa. E os meus. Eu nasci, né? Eu morava do lado de um restaurante que a minha tia, uma tia do coração que eu amo muito, a tia Nena e o tio Vitor, eles arrendavam um restaurante e meu pai construiu uma casinha de madeira do lado. Nesse restaurante moravam mais 3 tios meus, todos eles trabalhavam na lavoura, na agricultura. A minha tia e meu tio no restaurante, mas a gente tava sempre junto, almoço, café da manhã, enfim. Era aquele lugar assim, vamos fazer junto, vamos construir junto, comunidade. Tinha muito conflito também. Porque era ao mesmo tempo que a gente se sentia seguro, porque estava com a família, a gente também se sentia. Eu era criança ali e tal. Eu lembro assim, até os 4 anos eu morei do lado desse restaurante da minha tia. Depois o meu pai, por uma questão de conflito com a minha tia, ele, do dia para a noite, desmanchou a casinha de madeira e nós fomos para um outro lado da estrada, do lado de uma árvore. Meu pai fez lá uma pesquisa e viu que tinha água num poço. E ele construiu a nossa casinha de madeira do lado dessa árvore. E eu, até os 4 anos, eu amava aquele restaurante do meu tio, porque vinha gente, era alegria, tinha luz elétrica o meu tio tinha um motor que dava luz, então tinha TV, tinha som, tinha barulho, tinha gente. E do dia para a noite eu vou para um campo descampado com uma árvore e uma casa de madeira do lado e um poço. Sem luz. Sem a gente, era eu, minha mãe e minha irmã, e minha mãe já grávida do meu irmão, meu irmão já tinha nascido, o do terceiro, depois veio o outro. E eu lembro que eu só pensava assim, eu preciso sair desse lugar, mas ali, por outro lado, eu aprendi muito sobre como que a gente faz para se prover, para ter. Então, assim, a gente plantava melancia, mamão, melão, tudo que. A minha mãe tinha uma horta orgânica enorme. O meu pai plantava arroz com arado de boi. Então, assim, eu ia pra lavoura. Eu nunca tive nenhum trauma de meu pai e minha mãe me deixar numa creche. Porque eu acordava, tomava café. Eu até te falei, né? Eu fazia as 4 refeições por dia com meus pais. E aí alguém pergunta, como assim? Porque sim, nós tínhamos café da tarde. Então a gente tomava café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Sempre com meu pai e minha mãe. Cozinhar no fogão a lenha, lavar roupa
no açude, até que um dia meu pai conseguiu ter um tanque, uma água lá que vinha do poço. Mas assim, geladeira, por um bom tempo não tinha. Depois meu pai comprou uma gás. Luz, nada. Tem uma história legal dessa parte, né, um parênteses, que é a questão de quando vocês foram para a escola do bullying com relação aos eletrodomésticos, que eu amei, e que eu queria que tu contasse um pouquinho. Então, eu era uma criança muito inquieta, assim, né? Então, eu queria muito as coisas boas do mundo também. E aí, nós fomos para a escola, uma escola simples, assim, e acontece que as pessoas estavam ali na cidade, era Minas do Leão, que existe hoje, mas na época tinha de 1.500, 2.000 habitantes, e as crianças falavam de televisão e eletrodoméstico, aí eu cheguei em casa um dia e disse pro meu pai, nós somos pobres, a gente não tem as coisas, e meu pai foi, então, na loja Lebes, lá na época era a loja Lebes, e fez eu digo sempre que é o caminhão do Faustão, né? E do Silvio Santos, aqueles que botou tudo que tu imagina de eletrodoméstico, enceradeira, televisão, geladeira, fogão, tudo ali dentro. E chegou em casa, botou tudo numa pecinha, assim, era o quarto do meu irmão. Ele botou tudo ali e chamou eu e minha irmã. Então agora, se alguém perguntar se vocês têm televisão, vocês têm a cores. Só que não dava para ligar, porque não tinha luz. Então, assim, é muito interessante, porque por muito tempo eu achei assim, o máximo, né? Mas meu pai, ele era uma pessoa, assim, do interior, que ele era muito batalhador, muito sonhador, mas ele tinha uma arrogância, assim, não humilha meus filhos, sabe? Jamais. Então ele fazia coisa. E é até interessante isso falar, tá? Porque se alguém estiver me ouvindo, assim, talvez minha irmã, meus irmãos possam ouvir, e a história que eu tenho, talvez não seja a história deles, mas é o que é para mim, sabe? E é muito importante como que eu vivi nesse lugar. Tipo assim, minha irmã adora sítio, adora a natureza. Eu adoro a natureza, mas eu sempre digo, eu prefiro pessoas, eu preciso de gente. Porque nessa história de sair desse restaurante, desse lugar que tinha muita gente, para ir para esse lugar dessa natureza com a árvore, eu fez com que isso me ajudou a chegar onde eu tô hoje, porque eu queria sair dali, eu queria de novo gente. Então, por muito tempo, a minha paisagem é o ser humano. Eu acho que é por isso que eu me dedico tanto nesse estudo de ajudar as pessoas a terem boas relações, a fazerem boas conversas, a criar vínculos. Sabe? Quando eu estou trabalhando com as famílias em mediação de conflito, eu falo, nossa, vamos cuidar dessas crianças, porque são os meus clientes, essas crianças? Porque, de certa forma, eu estou cuidando da minha criança. Porque a minha criança ferida, eu não tenho dúvida hoje, depois de ter olhado tanto para mim, assim, internamente, eu vejo que o meu conflito, de muitos traumas mesmo, começou numa briga do meu pai com a minha tia. Sabe? Pois é. Dessa destruição dessa casa e desse lugar que a gente mudou. Sim, a tua mudança para um lugar que te distanciava daquilo que era também da tua natureza, que é o relacionamento com pessoas, né? Eu pensei aqui, era uma curiosidade minha de saber quando é que isso começou, assim, quando é que tu te deu conta, a partir dessa história, que tu sentiu marcada, assim, que tu queria trabalhar com conflito e partilha. Então, eu sempre te falei, né? Eu tava te dizendo esses dias assim, ai, Ju, como é que eu virei advogada? Eu brincava de criança de resolver conflito. A minha irmã chegava assim, ai, tu é a médica com a bonequinha dela. Não, não sou a médica, eu posso te ajudar a encontrar a médica. Uhum. Tinha dentro de mim uma criança que queria ajudar a resolver coisas. Eu lembro do meu pai em círculo resolvendo questões de colheita da lavoura com os irmãos dele, e eu era uma criança que queria estar ali na roda. E uma vez meu pai contava, né, que eu peguei eles brigando, assim, tipo, não foi isso que a gente combinou. E eu peguei um papel e digo, anota aqui o que vocês combinaram na hora que estavam plantando a lavoura. Para quando chegou na colheita, eles foram discutir como é que era essa divisão. E aí vi que eu apareci com o tal do papelzinho. Já naquela época. Eu tinha escrito, mas eu tinha tipo 7, 8 anos de idade. Então eu fazia isso, eu estava sempre no meio dos adultos, eu estava sempre querendo escutar as conversas dos adultos, resolver as coisas, esclarecer, trazer muita verdade, transparência. E meu vô, né, o meu vô querido, amado, assim, meu grande amor, pai da minha mãe, dizia que eu ia ser advogada, que eu era boa de argumento, que eu era muito justa. E aí ali eu acho que plantou essa sementinha do direito. Quando eu vim para a cidade, com 11 anos, então meu pai saiu desse lugar, a gente foi morar na cidade.
O meu pai sempre dizia, nós vamos crescer, nós vamos sair dessa casinha de madeira, nós vamos construir uma casa grande. A gente realmente fez isso. Ele foi para a cidade, construiu uma casa e a gente mudou de vida assim do dia para a noite, de padrão, de tudo. Tudo aquilo foi muito novo para mim. Ao mesmo tempo me trouxe uma aprendizado enorme, assim, eu deixei de fazer as 4 refeições com meu pai. Na cidade a gente já não tinha mais aquilo que a gente tinha lá, o ritmo. Eu lembro da minha mãe colhendo alface e agradecendo. É tudo um ritmo mais lento, mais tranquilo, uma conexão com a natureza incrível, assim, de olhar e ver, puxa, se chover hoje vai ser maravilhoso, porque a lavoura precisa. Se der muito sol, vai ser ruim. Então, assim, é um lugar de total descontrole, tu não tem controle de absolutamente nada, tem uma conexão com a natureza e fica ali rezando para que ela faça. E quem vive da agricultura hoje sabe que muito é assim, né? Se choveu, tu pode ser que tu colha muito bem, se não chover, tu pode perder tudo. Então, eu acho que isso me trouxe um lugar de estrutura, assim, de confiar na vida e de entender que eu posso fazer várias coisas, posso fazer vários cursos, buscar várias coisas, mas na verdade, nós não temos controle de nada, assim, é muito pouco que a gente pode controlar na vida. Então, a gente trabalhar nesse lugar, assim, viver a vida num lugar, assim, de confiança, de fé e de conexão com a natureza. Então, eu trago isso para essa minha vida na cidade. Não foi sempre assim, eu cheguei assim meio que deslumbrada com a luz, com tudo, com os eletrodomésticos, com a possibilidade que a cidade podia me trazer. Então, fui fazer direito, virei, né, advogada, bem tradicional. Quando é que tu descobriu que o direito não era algo que necessariamente traria justiça? Quando eu comecei a advogar, e aí eu comecei a ver que dentro desse universo tinham muitas coisas que não eram tão bonitas, não eram tão honestas, e não eram. E que as pessoas, sim, elas poderiam ser corrompidas, e aí eu lembro que eu comecei quanto mais eu ia me interagindo com esse universo, do direito e da justiça e de como funciona a vida na cidade e nos mundos, né, que eram muito diferentes dos meus e dos meus valores. Eu fui percebendo assim, gente, eu preciso ajudar as pessoas a terem orientação jurídica, a saberem o que está na lei. E aí eu fui fazer uma formação de advogada colaborativa, ou seja, para colaborar com as pessoas, e eu preciso ajudar elas a elas tomarem decisões, a conversarem para que elas tomem decisões boas para a vida delas. Eu voltei lá para minha infância, para aquele círculo daquela menininha que queria estar com o pai, com a mãe, com o tio, ajudando eles a se entenderem. Só que agora, diferente, agora como advogada, como uma pessoa que sabe das leis e dos direitos e ajuda elas a conversar, ajuda elas a facilitar. Aí eu teve um momento da minha vida assim que eu fiquei conflituada, afinal, eu sou advogada, eu sou mediadora, porque na mediação de conflito nós não opinamos, a gente não dá sugestões, mas um advogado é bem-vindo. Então, eu tenho horas que eu estou numa sessão de mediação como advogada colaborativa, dando orientações para os clientes, e tem horas que eu estou como mediadora e posso me apoiar e acolher os outros advogados que vêm para sessões de mediações para dar orientação para essas pessoas, para que elas, com autonomia e responsabilidade, escolham o melhor para elas. Então, o meu trabalho hoje, Ju, é ajudar as pessoas assim, ó. Confia de que tu podes, de fato, resolver os teus conflitos a partir de uma orientação de alguém que conhece. Não coloca a tua vida na mão de um juiz, de alguém que vai decidir por ti, porque humanamente não é possível, sabe? O judiciário não tem hoje condições de atender as pessoas dentro daquilo que elas, de fato, necessitam nesse lugar mais profundo, sabe? E aí eu fui trilhando o meu caminho, sabe? Na verdade, dessa decepção, nessa desconstrução desse mundo, do universo do jurídico, eu passei por vários atravessamentos, assim, bem exigentes, que me levaram a buscar muita terapia, muito desenvolvimento humano,
a estudar, a fazer psicanálise por 11 anos. Pois eu fiquei pensando aqui, na prática, o que que tu entende que porque esse é um modelo novo, né? Quem é da nossa geração viu acontecer a chegada da advocacia colaborativa, da mediação, isso é novo, né? Como forma, como alternativa real dentro dos processos hoje de resolução de conflito. Eu vi chegar isso, nem muito vi pelo teu trabalho, por acompanhar o que tu vem fazendo. E, bom, uma pergunta é, sim, como é que essa entrega acontece, assim, o que que isso entrega que o judiciário não entrega, né? Seria uma pergunta, mas aí eu fiquei pensando aqui, ouvindo tu falar, mas mais além, assim, né? O que que, na tua opinião, resolve conflitos graves, tanto empresariais quanto familiares? Porque tem uma coisa da vivência, né, Durga? E acho que quando a gente fala, assim, da marca, realmente quando a pessoa consegue impactar o mundo, é quando ela, de fato, tem ou uma vivência ou uma compreensão sobre alguma coisa daquela sandália, né, daquele lugar. E isso é a consistência que vem do teu trabalho, né? E eu acho que faz muito sentido falar disso, principalmente assim quando a gente vai pensar na pessoa que está fazendo esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho que exige muita isenção, muita boa intenção, né? Mas que tem essa consistência da marca pessoal, né? Que é da onde que essa pessoa tira essa força, o que que ela acredita para que tu possa entrar dentro de uma sala e ajudar pessoas a resolverem conflitos, que é uma realidade que passamos todos, todo o tempo, né? Empresas e famílias. Sabe, Ju, quando eu tô te escutando, assim, me toca, porque as coisas elas foram acontecendo na minha vida de sempre eu vou sentindo o que tá me chamando, e por isso eu diria assim, que tá por trás do meu nome, de quem eu sou, assim, a amorosidade e a generosidade, elas vêm comigo, porque eu sempre, as coisas vão se abrindo para mim a partir desse lugar. Então, assim, quando eu me tornei mediadora, eu fui fazer um curso para buscar ajudar as pessoas a resolver questões de conversas, e eu não sabia muito bem o que ia dar. E aí, na minha formação, tinha um estágio dentro da Defensoria Pública. Eu amei fazer aquilo, e eu resolvi seguir lá na Defensoria como mediadora voluntária. E eu fiquei mediando lá voluntariamente. E até que depois eu estava vinculada a uma escola na época que eu estava fazendo a minha formação e descobrindo que eu era advogada e eu já não estava mais cursando o curso regular, a defensoria não podia, por uma questão, advogado não poderia fazer voluntariado dentro da defensoria, uma questão de legal deles. E eu saí, eu fiquei muito triste. Eu fui fazer então mediação dentro da aldeia da fraternidade, mediação escolar, enfim, voluntário também. Eis que a Universidade Federal criou um projeto para lançar uma câmara de formação de mediador de conflito dentro da Defensoria Pública. Batendo na mesa. Dentro da Defensoria Pública. Na época lá, a coordenadora do centro de referência, que estava sendo construído, teve uma ideia que me favoreceu muito nesse sentido, porque ela pensou assim, tá bom, vamos convidar vários professores de universidade e tal, enfim, era um convênio com a Universidade Federal, mas eu quero que venha alguém aqui da Defensoria que conheça a nossa estrutura. E ela ligou lá, eu digo pro chão de fábrica, o pessoal que faz atendimento, e perguntou, quem é que vocês recomendam como mediadora para a gente indicar aqui representando a Defensoria? E eles indicaram o meu nome, porque eu estava 3 anos lá, eu mediava, de novo, eu estava nesse lugar de amiga, do pessoal que trabalhava ali e fazia muita mediação, sempre estava lá. Então eu entrei para esse projeto. E foi aí que surgiu a escola que hoje eu sou sócia, a Gaia, a Escola de Mediação, porque a gente foi um grupo de mulheres que se conheceram, a gente trabalhou por 1 ano e meio, deu muito certo, e aí a gente acabou montando a Gaia e passa a fazer formação. Pois é, tu fala em formação e tu faz a formação escolar também. Tu acredita que isso é uma coisa que se planta lá atrás? Então, eu Porque acredito. seguem os estudantes de direito entrando no direito, pensando no direito na advocacia tradicional. Isso, lá hoje a mediação
E a gente fica muito feliz por isso, né? Porque a mediação hoje ela está tão viva e crescendo e fortalecida, né? Na própria defensoria, esse projeto cresceu muito. Hoje é referência no Brasil inteiro. Tem uma cadeira específica nas faculdades hoje de mediação de conflitos. E os alunos, PUC, várias faculdades, né? Todos eles muitos fazem estágios dentro da defensoria na cadeira de mediação. Então, assim, sim, precisa e cada vez mais. E tem, inclusive, vários estudantes que saem da faculdade e se não se identifica com o direito da forma como ele é feito e vai migrar para a mediação e vai trabalhar e cada vez mais as empresas estão construindo dentro dos seus ambientes de trabalho lugares e núcleos de mediação, as escolas, a gente acabou de formar pela Gaia agora 30 mediadores de conflitos no Instituto Federal de São Paulo, a gente está atuando com o Instituto Federal de Santa Catarina, do Paraná, então a gente vai se inserindo assim, a mediação vai se inserindo nesse lugar. Eu, particularmente, assim, olho para minha biografia e vejo que isso sempre fez parte de mim. Eu amo ajudar as pessoas a olharem para o seu conflito não como algo ruim, mas como algo que pode ajudar elas a transformar, a se autoconhecer, a entender sobre a sua vida, sobre o que elas podem fazer com isso. E entender assim que escutar o outro, entender o outro, ter realmente genuíno interesse de entender como que o outro, qual é a visão de mundo que o outro tem em relação àquele assunto, para focar os dois no interesse, porque tipo, quando é um casal, E faz muito sentido o que tu tá falando, porque tu começou a fazer isso entre familiares. Então, quando a gente começa isso no seio da nossa origem, tu não quer que ninguém se dê mal, é um ganha-ganha, né? E eu até vou te perguntar isso porque é uma pergunta que é além do direito, mas ela traz lá de trás, né, da tua infância. Tu acredita em ganha-ganha? nossa, eu acredito tanto nisso, Ju. Falando como daí, claro, tu é uma advogada, Ju, eu né? acredito tanto disso. E aí eu tenho mais uma coisa, assim, que às vezes alguém fala assim, tá, mas e afinal o que que tu faz? Porque não, a minha vida, ela vai me levando para isso, tá? Eu acredito tanto em ganha-ganha que o que eu faço hoje com as famílias, que foi além um pouco da mediação, porque eu comecei a mediar conflitos de casais, e eu comecei a ver, tanto na defensoria quanto no privado, eu comecei a ver que um grande problema, uma das questões assim mais desafiadoras nas famílias é a questão de como que elas lidam com os recursos financeiros. Os casais, eles estavam separando, nenhum deles sabia quanto o outro ganhava. Eles não tinham, de novo, eles não sabiam partilhar. Um pagava uma coisa, o outro achava que pagava. E eles brigavam muito por questões. Brigavam, não, brigam, né? Chegam ainda com isso. E aí também me repetia lá minha infância, o circo do meu pai discutindo com meus tios a questão da partida da lavoura, de ser justo, não ser justo, do quanto que cada um colocou. E eu comecei, então eu fui para São Paulo fazer um curso de coach financeiro em economia viva, com base antroposófica, que é justamente porque eu precisava entender um pouco mais sobre isso. Por qual motivo tão exigente para as pessoas? Elas dividem um lar, elas têm filhos juntos, mas elas não conseguem conversar sobre finanças, sobre dinheiro. E elas não partilham de forma justa. Elas simplesmente assim, nós vamos casar e, independente do que cada um ganha, a gente divide meio a meio. Alguns é assim. Outros é um paga tudo, o outro não paga nada. Um outro. E aquilo vai gerando tantas questões, famílias. Eu fui fazer esse curso de coach financeiro e eu comecei a trabalhar com as famílias em mediação. Segura meu amor. Comecei a trabalhar com mediação e então eu comecei a fazer muito do que eu estou fazendo hoje, tá? Que é ajudar as famílias a fazer uma gestão desse conflito. Então hoje eu ajudo elas com mentoria, eu mentoro famílias hoje que, olha, a gente já foi em terapia de casal, a gente já fez mediação, acontece que a gente não consegue partilhar os nossos recursos, fazer uma gestão da nossa vida financeira de forma que a gente fique feliz com quem a gente está sendo. Então eles me chamam para ajudar então eu tenho lá
um programa que eu trabalho, eu digo que é Jornada da Abundância e da Prosperidade, que é para ajudar essas pessoas a prosperarem, a pararem de ficar dividindo as coisas e passarem a compartilhar as coisas. De um lugar de amor e de generosidade, porque eu sempre falo assim, gente, a gente vai passar por aqui. E a gente vai embora, e quando a gente for embora, a gente não vai levar nada. Então, assim, e aí eu junto de novo o direito, vem nesse lugar, né? Quando eu for embora, eu não acredito na morte, eu acredito que a gente vai para um outro plano espiritual. Quando eu for embora, tudo que é meu, isso aqui, tá? Vai ser doado para os meus herdeiros ou para quem eu deixar no meu testamento. Então, por qual motivo que eu vivo aqui numa coisa tão, às vezes, mesquinha, sabe? Não, isso é meu, isso é teu. Por que a gente não vive de uma forma mais generosa e amorosa, sabe? Então, assim, E como é que tu traz isso? Porque isso trouxe como propósito de vida para o teu trabalho, para servir ao outro, servir ao mundo com isso, da mediação, e que isso está consistente em função da tua história de vida, da onde tu traz, que é da tua origem. Como é que tu trouxe isso? Como é que isso se dá, toda essa composição da tua origem na tua vida, pessoal? então, assim, Que segue alimentando o desenvolvimento do teu trabalho, né? Porque o teu trabalho segue acontecendo e ele não é igual a 2 anos atrás, não é igual a 10 anos atrás. Eu te conheço há 10 anos, pelo menos, e ele foi sendo, como é que é, lapidado, foi sendo temperado com os acontecimentos da vida. é interessante essa tua pergunta, porque é isso, assim, eu sempre falo, assim, que para mim é muito importante congruência. Então, tudo que eu trabalho, eu vivo, sabe? Eu vivo isso, eu vou vivendo e vou colocando para o mundo, e vou oferecendo. Por isso que quando tu vai usar, te apresento. Usa a tua criatividade, Ju. Porque se ela existe, ela precisa estar a serviço. Então, assim, se eu percebo que tem uma necessidade no mundo, eu vou lá fazer. Então, quando eu chego e digo para os meus clientes assim, façam uma planilha financeira, olhem qual é o orçamento de família de vocês, percebam por que vocês estão com tantos conflitos dentro de casa por questões de dinheiro. Aí um vai dizer para mim, é porque eu não consigo ganhar o suficiente para prover essa família da forma como minha esposa ou meu marido quer. Então, o que a gente precisa fazer para que tu possa prover? O que será que onde é que vocês estão colocando os recursos de vocês que talvez esteja desequilibrando todo esse orçamento de vocês? Quando eu falo isso para eles, mas eu faço isso na minha vida, pessoal. Sabe? Eu e meu marido, a gente tem a nossa planilha financeira, a gente olha para os nossos recursos, a gente olha quanto que cada um gerou no mês, quanto que cada um pode contribuir. A gente faz orçamento das coisas que a gente vai fazer. A gente trabalha de lugar consciente com o recurso. Porque senão a gente fica atendendo a necessidades, na minha visão, muitas vezes, e nada contra quem quer, precisa e tem necessidade de comprar muito, está muito nesse lugar do consumo. Mas quando eu faço a apresentação da planilha, lá da Economia Viva, que essa formação que eu fiz, ela é dividida em cores. O vermelho é consumo, o azul é investimento e o dourado é doação. E quando a gente tem os nossos recursos equilibrados com consumo, investimento e doação, a gente faz um equilíbrio de uma mandala, de uma energia, do que o mundo precisa. O mundo precisa que a gente doe. E doe o quê? Doe nossa criatividade, doe nosso talento, doe nosso tempo, doe nosso dinheiro, para que a gente possa criar um mundo melhor. E aí a gente precisa também de comunicação, de escuta, de conversa, de diálogo. A gente precisa de autonomia, de responsabilidade, a gente precisa de conhecimento. Então a gente vai precisar de pessoas que entendam do direito para nos dar o que está no mundo jurídico, para a gente poder tomar decisões. Tu já te viu num lugar de precisar de mediação para tua vida? Porque tu tem família. Como é que é colocar isso na prática na tua casa? Porque assim, ó, conflito é conflito para todo mundo, até para quem media conflito, né? Quem media conflito tem conflito. Isso é ótimo essa tua pergunta. Sabe que eu sempre falo lá em casa, porque eu sou braba, eu sou muito braba. E às vezes as pessoas, mediadora de conflito? Mediadora de conflito não pode brigar. Imagina! Então, assim, eu nunca contratei uma mediadora, tá? Mas eu tenho muitas pessoas que me auxiliam, tipo
os meus terapeutas, todas as pessoas, meus amigos, a Bel que está aqui, minha amiga. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que me ajudam e me auxiliam. Eu tenho humildade para saber que eu preciso de ajuda e eu invisto nisso, sabe? E tanto em conversas, quanto troca de ideias, quanto contratar pessoas. 11 anos, a Cris Ganzo, que foi minha psicanalista e hoje minha grande amiga, 11 anos. 11 anos de psicanálise e de grupos, eu realmente mergulhei, estudei, fiz e faço, né? Em casa, quando eu tô num conflito, assim, e que eu percebo que eu sou uma pessoa braba, eu falo tanto pro meu marido, pra minha filha, e é tão bonitinho eles, eu falo assim, gente, olha só, eles estão lá assim, olha só, não é seguro para nós falarmos agora. Eu tô bem braba. E falo assim, braba, saio de cena, e a minha filha, às vezes, ela tem dificuldade, e ela em si, já tá com 8 anos, ela vai lá, e o meu marido fala assim, filha, ela já avisou, respeita, ela não tá, ela precisa de um tempo. Aí, daqui a pouco, meu marido vem, e aí, podemos conversar? Eu falei, estou elaborando, estou trabalhando. Por quê? Porque eu quero conversar com ele de um lugar de conexão e falar a partir, sentir que aquilo que já está organizado. Sempre é possível? Não, às vezes não é possível. Às vezes eu falo de algo que eu já venho elaborando e aí juntou mais uma coisinha que deu um gatilho. Eu falei, não tem problema. Se eu não gostei de quem eu fui, eu passo, vou lá, olho nos olhos dele e digo, olha, não gostei de quem eu fui, eu estava nervosa, eu falei de um jeito que não é o jeito que eu gostaria de falar contigo. De que forma tu acha que as tuas vivências familiares, tanto na intensidade, por ter vivido muito próxima da família, né? Muito, era uma convivência como é que se diz? Nos espaços de agricultura familiar, né? Nas colônias, nas cidades do interior, para fora, na roça, né? E que aí isso permite uma convivência maior, mas também uma convivência exacerbada, né? Com pouca fuga. Como é que tu entende que isso impactou a tua construção de vida, além da tua escolha de servir nesse assunto, mas da tua construção de vida em família, vida familiar? Assim, ó, o que que eu vejo assim que E aí, tem? claro, o teu impacto que eu tô falando agora é como mãe, como esposa, o teu impacto na tua história, né? Porque, de novo, o que a gente busca sempre é onde é que está essa congruência entre aquilo que tu é, que te forjou, aquilo que tu oferta para o mundo e aquilo que tu fez do teu mundo. Sabe, Ju, que é interessante tu tá trazendo, porque eu tenho essas dualidades dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu amo pessoas, eu amo gente, sempre me fiz muito feliz lá naquela infância, com aqueles tios, com aqueles primos e tal. Eu gostava muito, mas eu era uma criança bem exigente, assim, então, por muitas vezes eu não me sentia acolhida e amada da forma como eu gostaria. Até porque também tinha minha irmã, que é um ano mais velha que eu, e minha irmã sempre foi mais tímida, mais meiga, e eu sempre mais espavitada, mais e tal. Então, assim, foi uma coisa que sempre permeou minhas relações, e eu sempre estava em busca de querer ser alguém aceita e amada pela forma como eu era. Eu me lembro quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe falou: se tu seguir nessa linha, ninguém vai gostar de ti. Eu acho que eu meio que dei uma virada de chave aí, me tornei, às vezes, alguém que queria agradar os outros, sabe? Fazer coisas que não eram boas para mim, para ser aceita, para ser amada, enfim. Mas o que eu quero te dizer com isso é que, misteriosamente, eu nunca vou saber, mas eu lembro que desde os 13 anos eu dizia que eu não ia ter filhos biológicos. Eu decidi não ter filho. Então, assim, não sei, por algum motivo, esse conflito, pode ser, pode não ter nada a ver com isso, não sei a resposta exata, mas eu fiz uma escolha consciente de não ter filhos biológicos. E aí, minha mãe sempre dizia: não, mas como vai ser assim? Tu vai ficar sozinha? Eu me lembro que lá para os 18, 20 anos eu comecei a dizer para minha mãe: não, fica tranquila, quando eu tiver 50 eu vou adotar uma criança de 3. E tu sabe da minha história que quando eu tinha 45 eu conheci Não, eu o, acho que o teu marido acabou de chegar. Ai, conheci o Alfredo, que veio, né, com a Maria.
Se tu ganhasse uma filha... Ganhei uma filha, né? Tinha 2 anos e pouquinhos, 3 anos. E aí, assim... Com quantos anos? Foi? 2 anos e meio. Não, com quantos anos tu? Eu com 45. 45. E ela com... E aí, assim, ó... E a minha mãe me ligou e falou assim, não acredito, minha filha, que tu estás com 40... Foi 5 anos, porque tu dizia que era 50, mas que era de 3. Então, assim, minha filha hoje vai fazer 9 anos. Eu fiz a adoção socioafetiva dela. Amo, é o grande amor da minha vida. E eu já dizia por algum motivo que eu ia adotar, porque, de novo, eu estava querendo ajudar alguém que já estava nesse mundo, sabe? Então, na minha cabeça, assim, por que eu vou trazer mais alguém se eu posso ajudar quem está aqui? Então, esse lugar de servir, esse lugar de dar amor, esse lugar de trazer mesmo afeto, sempre esteve permeando tudo que eu faço. Tudo que eu faço tá ligado a isso, assim. O que eu vou fazer daqui para frente... Não sei, mas assim, o que eu sei que hoje eu faço isso. Se eu disser assim, mas por que tu escolheu o Neto perguntou do ganha-ganha? O ganha-ganha tem tudo a ver com isso, porque eu quero ajudar as famílias, eu quero ajudar as empresas. As empresas estão me contratando hoje para ajudar eles a olhar a gestão financeira e como que eles fazem a partilha dos recursos entre os sócios, de forma que eles fiquem felizes e gostem daquilo que eles estão fazendo, para conversarem sobre os conflitos deles. Então, assim, as pessoas me chamam tanto para dar assessoria jurídica, quanto para mediar conflito, quanto para fazer mentoria de comunicação ou mentoria de gestão. E pô, tu sabe que o meu marido trabalhou a vida inteira com isso, né, com marketing e tal. Como que define o que a Duga faz? Duga Curtinaz Conexões é essa marca que veio para o mundo, que é muito mais que uma marca, porque tem a ver com quem eu sou, com o que eu faço, com o que faz sentido. E as pessoas chegam hoje porque elas, de alguma forma, quando eu encontro elas, a minha história se entrelaça com a delas e a gente caminha junto por um tempo. E isso muda algo na vida delas que faz com que a gente queira estar junto e elas vão me indicando. E se tu for olhar meu Instagram, tu não vai achar nada, no LinkedIn tu não vai achar nada. Me vem uma pergunta de cara, até pela situação atual da tua escolha de vida, que é ter ido. Ai, chegou o marido, nós não vamos te mostrar ainda, depois. Mas, enfim, pensando assim nas tuas escolhas de vida, tu ir parar em Portugal, e aí, de repente, o teu trabalho também se consiste lá, né? Ele também se edifica na Europa, fazendo atendimentos tanto remotos quanto para pessoas da própria região, né? E aí eu te pergunto, o conflito muda do brasileiro para o europeu? Ou para quem vive na Europa e hoje vive como europeu mesmo sendo brasileiro? Os conflitos são diferentes? Não, isso. Ontem alguém me perguntava por que morar em Lisboa, por que morar em Portugal? E eu disse, eu penso, eu fico refletindo sobre isso, sabe? É para tanta coisa que dá tanto significado dentro de mim, assim, de ver isso, assim. Gente, nós somos seres humanos morando no planetinha. Não precisava dividir nada, países, idiomas. Ai, isso tudo foi construído por nós, né? Tudo isso foi construído por nós. A cultura foi construída por nós. Que na realidade nós fazemos parte dessa natureza. E aí, então, respondendo para ti, o conflito lá, o que muda às vezes é um pouquinho da forma, da cultura, do lugar, mas eu diria assim, ó, a grande questão dos conflitos é a comunicação. É como as pessoas se comunicam, como elas conversam, como elas se escutam. Como ela se predispõe a fazer esse processo, né? Porque a escuta e a comunicação, ela é uma decisão. Sim. Né? Então, assim, com a pandemia, eu me possibilitou essa ida para Portugal. Nós fomos primeiro para Nova York, moramos um tempo, a gente morou um tempo ali, depois fomos para Lisboa. Eu e minha mãe, a gente está fazendo um mestrado em antropologia lá. E estamos fazendo essa vivência e, em função da pandemia, eu comecei a mediar na defensoria de forma online. O meu curso de formação na Gaia passou a ser online, então eu continuo dando aula na formação, eu continuo mediando na defensoria, continuo mediando com os meus clientes no Brasil, dando mentoria de comunicação, mentoria nessa gestão familiar,
online. E eu comecei a atender brasileiros que moram na França, brasileiros que moram nos Estados Unidos, Espanha, sabe? Próprio, em Portugal também comecei a mediar algumas questões. As pessoas vão me indicando, Ju. Eu tô agora com uma pessoa que vai, uma cliente até que está me ajudando nisso, no LinkedIn, nas mídias, porque os meus clientes estão me pedindo, tipo, Durga, eu quero te apresentar, eu entro e A não pessoa tem. vai entrar, sim. Não tem, né? E Deixa eu te perguntar uma coisa de ti, assim, que me chama, porque toda a consistência do que tu faz hoje, de novo, né, tá lá. Da gente é feito das nossas partes todas, né, do que a gente viveu, basicamente, das nossas histórias. É isso, não é? Por mais que a gente cruze com outros, não é a história do outro exatamente que forja a gente, é a forma como a gente sente a história dele, é a forma como a gente sente a nossa, né? E aí me vem te imaginando lá atrás, né? Lá na lavoura, o que que de lá para cá não mudou em ti? O que que tu segue sentindo e que tu sentia na lavoura? Que tá vivo aí, que é teu, que tu não perdeu, que tu não mudou. ai, aí tu me pega. Hum. Acreditar assim no potencial das pessoas, sabe? Na, na força que a gente tem dentro de nós, na capacidade que a gente tem, com a nossa criatividade, sabe? Assim, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, assim, na lavoura, no contato com a natureza, no quanto que a gente ser grato pela vida, grato pelas coisas, a gente pode conseguir o que a gente quiser com honestidade, com verdade, sabe? Com bondade, com generosidade. Eu trago esses valores comigo, assim, então as pessoas iam na minha casa e elas saíam com o porta-mala cheio de verduras e frutas que eram plantados por nós, sabe? E, e meu pai tinha prazer de fazer isso. As pessoas iam para nossa casa, a minha mãe fazia pão, comida, sempre gostou muito de cozinhar, então assim a gente sempre serviu muito bem, foi muito amoroso e generoso com as pessoas que iam até esse lugar pequeno. Então eu trago isso, eu adoro receber pessoas, eu Deixa eu te adoro perguntar ajudar o que que pessoas. tu gostaria que as pessoas que visitam a tua vida levassem no porta-malas? Eu gostaria que elas levassem no porta-mala, assim, que sempre que tu puder, dê amor, sirva, sabe? Sem nenhuma, simplesmente sirva, dê amor, assim, deixa esse amor transbordar e sem nenhuma intenção, assim, só doe para o mundo o teu talento, a tua criatividade, o teu amor, que a vida ela se abre para ti. Pois então, falando em abertura, tá? A vida te deu uma filha, certo? E aí tu conta uma história que tu, com 13 anos, diz pra tua mãe que tu não quer ser mãe biológica. E aí a vida vai lá, né? Pega uma pessoa que tem na sua forja tanto amor e generosidade, como é que não vai ser materno isso? Até porque Durga é a deusa do amor, mas ela é mãe, né? A deusa mãe, né? E daí? Isso. E daí como é que me aparece o nome Durga para uma mulher que decidiu com 13 anos não ter filho biológico? Opa, tem uma coisa errada, né? Como é que esse nome foi determinado? Não tem uma coisa errada, tem uma coisa certa. Vem a filha, né? E aí eu te pergunto, além de tudo que um filho traz na vida da gente, como presente que é, de que forma tu entende que esse encontro com a Maria, né? Com essa nova realidade, como é que ela constitui e orna esse teu projeto de vida a serviço do mundo? De medição, de conflitos familiares, quando tu tem viva uma filha dentro da tua casa e que constitui, quem tem filho sabe que a vida é isso, que é, ela faz com que os conflitos sejam mais latentes, tudo na vida fica latente com o filho, né? Então, de que forma a chegada dela torna o teu trabalho a serviço do mundo de medição que tu faz hoje? Eu pego o papel que o nome do anjo tava ali, da deusa, de coisa. Mas agora eu já, não sei, já tá certo. Ai, bom, aí. Amor, não quero fazer tu chorar. Respira. 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 Ai, bom, assim, a Maria assim, eu diria a Maria,
e o Dado, sabe? Porque eu chamo de Dado. Os dois, eles são a expressão do grande amor, assim, que eu antes, um pouquinho deles chegarem na minha vida, eu falava na minha terapia, e eu sempre falo para a Cris Gans que ela é a testemunha disso, assim, que bom que eu tenho ela como testemunha, porque eu falava, um ano antes, assim, eu falava, ai, eu sinto que tá chegando um grande amor na minha vida. E por várias vezes na sessão eu falava isso. E ela falou, ai, será que tu vai ficar grávida? Eu falei, não, porque eu não tenho esse desejo de ficar grávida. E ela falou, ah, mas o que que pode ser? Eu falei, não, eu sinto que tá chegando um grande amor. E eu olho para mim, assim, para toda a minha trajetória de vida, assim, eu sinto que eu sempre fui em busca desse grande amor, sabe? Então, assim, eles vieram e, e me inundaram desse amor, assim. É, eu não tenho esse registro na minha vida de ter recebido tanto amor como eu recebo deles, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos que me amam, minha família me ama do jeito que é o jeito deles, os meus amigos, todas as pessoas que já viveram na minha vida, mas assim, eu sinto que eu buscava esse amor desse lugar, sabe? E a Maria e o Dado, eles. É muito incrível a forma como eles conectaram comigo, assim, e a forma como a Maria me acolhe, sabe? Ela me escolheu, porque quando eu entrei na vida dela, eu não sabia bem o que que eu ia ser na vida dela. E ela, com 4 anos, me olha para mim e pergunta: Tu quer ser minha mãe? Uhum. Então eu tenho vários videozinhos dela me chamando de Durga, 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 olha isso, Durga. E eu chamava ela de Maria. E com 4 anos ela me pergunta, e eu falo: Tu quer que eu seja tua mãe? Ela falou: Quero. E eu falei: Então tá. E aí depois. Acordo fechado. Acordo A advogada fechado. já fechou um acordo ali. E aí depois ela chegou, o pai dela, ela foi contar. Quem conta? Tu? Tu conta. Daí ela conta. E aí a gente foi assim, há muito pouco tempo ela me pediu para eu chamar ela de filha. E é tão interessante isso, Ju, porque eu sempre tive um sonho que a minha mãe me chamasse de filha. E a minha mãe não tem isso, né? Ela chama os filhos pelo nome. Mas eu queria que ela me chamasse de filha. E aí a Maria, um dia, eu disse, perguntei para ela, filha, na época eu não chamava ela de filha, eu falei, Maria, tal, o Dado foi fazer uma viagem para a Amazônia, e ela, naquele momento, ela sentiu, o pai não estava em casa, eu não sei, estava eu e ela em Portugal, e ela resolveu chegar assim, Mames, tu me chama de Maria, mas tu já me chamou de filha? E aí a gente começou nessa conversa e eu falei, ué, filha, tu gostaria? Né? Na época eu falei Maria, mas agora eu tô tão habituada a falar filha, filha. Aí eu perguntei, tu gostaria que te chamasse de filha? Eu gostaria. E daí nós começamos, então, ela começou a me chamar de Mames e eu comecei a chamar ela de filha. E o Dado volta da Amazônia e chega em casa, Mames, filha, Mames, filha. O que que aconteceu aqui? Então, assim, tudo a gente vai construindo, eu e ela, sabe? E aí até que um dia saiu mamãe. Mas ela foi. Então agora ela alterna, às vezes é mames, às vezes é mamãe. E tu mudou no jeito de mediar a partir do momento que viraste mãe? E esposa, não. Eu não sei. Tu acha que isso impactou de alguma forma na sua Eu não, condução das eu, coisas? eu, assim, com relação à maternidade, eu até converso muito isso com a minha terapeuta, assim, em questão de eu ter escolhido, sabe, não ter Gerar. filhos biológicos, e hoje eu olho assim, e por ter mediado tantos conflitos em família, às vezes, eu acho que tem muitos atravessamentos nessa questão da maternidade. Eu também vejo muitas assim projeções, sabe? E muitas questões envolvidas, assim, conflitos, assim, ai, ela prefere a mãe, eu prefere o pai, sabe? Tem muitas questões aí que eu sinto mesmo que seria bem bom, e Se acredito que no olhasse futuro melhor, que né? as pessoas se olhassem assim, às vezes elas querem ter filho porque a amiga teve, todo mundo tá tendo, todos meus amigos estão tendo, tá, mas tu quer mesmo ser filhos? Tu tá preparada para isso? Tu sabe o que que é, sabe? Viver essa maternidade, essa paternidade?
Ou isso é só mais uma coisa que está no mercado e que se vende, que para ser uma família feliz eu preciso estar acompanhada de alguém, casada, com filhos, e de preferência 2, e que seja um casalzinho, mais lindo ainda, sabe? Eu não, nunca idealizei isso, não acho que isso que faz com que eu me faça feliz. Eu chamo a Maria de filha porque ela pede e eu gosto e tá tudo bem. Mas também se ela não me chamasse para ser mãe dela, ou se ela não. Eu ia respeitar, porque ela tem uma mãe, sabe? Biológica. A Melissa, que é a mãe dela, sempre era grande amor ter essa filha, que eu honro e agradeço imensamente, sabe? Por ela. E muitas vezes eu me questiono, assim, quando eu tô lidando com a Maria, nossa, o que será que a Melissa faria? Só pra gente entender o contexto, porque a Melissa, vocês não sabem que é a Melissa. Vamos falar. A Melissa é mãe. Eu gostaria que tu falasse da tua Sim, mãe A Melissa é a mãe, né, da Maria, biológica. biológica, que tragicamente, após o nascimento da Maria, 6 meses, desenvolveu um câncer e acabou falecendo. E eu, né, tempos depois, recebo essa família e que eu sinto isso como um presente, assim, que de alguma forma ela me deixa. E eu procuro honrá-la e cuidá-la, porque eu acredito que ela não está aqui nesse plano, mas ela está no outro, e que eu tenho, assim, sempre trago ela na vida da minha filha, porque ela não é minha filha, é nossa filha. Não, Durga, eu acho que tu é uma mulher de muitas missões nessa vida, né? Acho que tu teve uma missão em família, no lido com os teus pais e familiares e seus conflitos, na forma como tu, do teu jeitinho naquela época, geriu isso e como tu saiu disso e fez isso para o mundo depois, num outro passo. Da forma como tu colocou isso como missão na vida, ao ponto de muitas vezes ter aberto mão de coisas tuas, né? De ter decidido, tomado decisões ouvindo o teu coração, mas também focada na tua missão, né? Com esse foco no que tu queria servir, que eu acho que o serviço está muito em ti, de uma forma geral. Não é a troco de nada que a vida te oferece uma filha Sim. e um amor, porque tu vieste para servir, né? E tá servindo a Maria, né? Tá servindo a Alfredo, tá servindo a Melissa, né? Acho que isso é teu. E eu quero te dizer que não tem como isso tudo acontecer se não for pela deusa. A Leli, ela pegou o meu papel e foi chorar com o negócio, e agora o nome da deusa Durga, que é a deusa do amor, não teria como que não ser uma deusa do amor para realizar isso que tu fizeste, né? Ter a Durga aqui, o convite à Durga, ele foi muito lindo, porque ele, em primeiro lugar, já te falei isso, ele foi um apontamento e um convite a mim feito pelo Alfredo, que está aqui depois, né? Enfim, na composição desses podcasts vai ter uma história. Mas me emocionou isso, porque eu acho que a vida da gente é o cruzamento de muitas histórias. É por isso que a gente oferece tanta coisa de valor. É quando as pessoas se conectam ao que a gente é e ao que a gente viveu, é que elas se conectam ao que a gente faz, né? E de repente a gente consegue ver quando foi sugerido pelo Alfredo, e aí eu tive o privilégio de estar aqui conversando contigo, que é minha amiga, mas a gente está podendo oferecer isso para o mundo. A tua missão como servidora de paz e amor, que é o que eu colocaria, que seria a tua mancha, na minha opinião, no mundo, e em mim, por exemplo, né? E que não poderia ser diferente se não fosse Durga. Marilene talvez, Marilane talvez não conseguisse, né? Com certeza foi essa deusa que entrou, que se apropriou de ti, que te tornou ainda mais capaz de realizar aquilo que tu veio para realizar, né? Então, história muito linda. Eu quero terminar te perguntando,
porque o teu propósito de vida para mim é claro, tá? Mas eu quero te perguntar que acordo tu ainda deseja fazer no mundo que tu ainda não fez? Ai, eu gostaria de fazer um acordo maravilhoso. Eu digo, quando alguém pergunta para mim assim, o que que tu quer? Eu falei, eu quero paz. Tá? E é um acordo que eu gostaria de propor para o mundo. Paz, sabe? Paz nas famílias, paz nas organizações, paz contigo próprio, com as tuas escolhas, com os caminhos que tu escolhe, sabe? Paz. Alguém perguntou, o que que tu quer? Paz. Alguém falou assim, o que que é mais importante para ti? Paz. Não é saúde? Eu digo não, que eu conheço pessoas que têm saúde e não têm paz. Então ela não tem saúde. Agora, quando tu tem paz, mesmo que tu tenha alguma questão de saúde, mas tu tiver em paz, tu vai em paz. Bom, meu amor, então eu vou te dizer que tu faz tua parte nesse negócio que tu tá convidando a galera aí, tá? Faz tua parte como mediadora, como pessoa. Quero te agradecer por ter vindo, ter aberto o teu coraçãozinho para nós aqui, para mim, tá? Ter aberto, entregue a tua família, teu trabalho, nosso serviço, para que a gente pudesse estar aqui conversando. É um podcast, é uma proposta diferente hoje. Eu acho que é importante que a gente acesse histórias que realmente contribuam no dia a dia da gente. É esse o serviço das pessoas no mundo, ele não é o produto lá, a empresa. O CNPJ, ele é só a fantasia, eu acho, dessa gente que está atrás, que está oferecendo alguma coisa. E que importante que a gente possa trazer essas histórias e a consistência delas, porque nada do que a gente faz na vida vem do além da macega. Eu já disse, a gente não é filho de macega, não, né? Vem daquilo que a gente viveu, vem daquilo que a gente. Daquilo que nos forjou, né? Dos nossos dramas, das nossas dores, das nossas reconstruções, do impacto das pessoas na vida da gente. Então é um monte de coisa bonita que tem aí na história da Durga que faz com que esse trabalho consistente de mediação ele tenha ele não seja coroso. Ele tem da onde? É da vivência, né? Não é marca estratégica, não. É da vida, Isso né? que tu tava falando, eu não é minha área, mas eu penso assim, o que que é marca? Porque quando alguém quiser me mostrar a sua marca, eu digo, tá, me conta um pouco da tua biografia. Que para mim, a biografia. Então, quando eu pensei. A marca só é marca quando marca. Exato. Se ela não marcar, é a marca aqui, ó. Exato. Aqui. Se eu não marcar, não é marca. Isso. Então, isso serve para gente, serve para empresa. Então, aí nesse momento que, de novo, né, do que eu trouxe para ti, da minha história, eu sempre chego nos lugares por acaso. Eu cheguei lá, eu tô aqui e tu sabe como é que eu cheguei aqui. Né? O Alfredo te sugeriu, a pessoa que vinha. Então, a minha vida é assim. As coisas vão acontecendo assim. E o meu encontro com as pessoas, elas me dizem assim, Durga, eu pensei em ti, eu lembrei de ti, Durga, ontem eu estava lembrando de ti. E aí eu olho assim, então de alguma forma eu estou deixando algo nesse encontro, né? E eu não tenho dúvida que é paz e amor. Então eu vou agradecer a presença da Durga, agradecer de novo o grupo lá, o Estúdio Devacavana, que dá aquele trato de novo e viabiliza o negócio aqui, que é muito querido. Fica o convite para outras empresas que tenham interesse de estar com a gente aqui, né, como apoiador. Vai ser um prazer poder ter as marcas de vocês coladas na nossa marca e a gente poder se marcar na vida, né? Muito bom. Então quem foi pro front hoje foi Durga Cortinaz. Obrigada, amor. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo grande.